Vamos lá, pessoal, vamos resolver questões de direito constitucional do 38º exame. Olha só, o presidente da República Federativa do Brasil, após ouvir os conselhos da República e de Defesa Nacional, decretou o estado de defesa em parte da região centro-oeste do país que for atingida por calamidade natural de grandes proporções. O Congresso Nacional, 12 horas após a veiculação do decreto presidencial, tomou ciência da justificativa que levou o presidente a decretar o estado de defesa. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. A questão do estado de defesa é clássica na primeira fase do exame da ordem. Então, olha só, artigo 136 da Constituição Federal, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. O artigo 49 da Constituição diz que é de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas. Repare que o artigo 49, inciso 4, diz que o Congresso Nacional possui competência para aprovar o estado de defesa. Então, o estado de defesa ele é decretado e, após, é analisado pelo Congresso Nacional. Já o estado de sítio, não. Ele precisa ser aprovado ou autorizado anteriormente. Então, cuidado com essa diferença, tá? O artigo 136, parágrafo 4º, diz o seguinte, que decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. O artigo ainda 136, parágrafo 6º, diz que o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa, tá? De posse dessas informações, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, a letra A, o procedimento apresentado no enunciado é ou possui uma inconstitucionalidade formal, ou seja, no rito de decretação e aprovação, haveria um vício, quando na verdade não há, tá? Se você reparar, o que nós lemos e o que consta do enunciado, não há nenhum tipo de vício, porque o decreto foi analisado em 12 horas, ele tinha 24 horas, ele foi analisado em menos de 10 dias, tá? E o presidente possui sim competência para decretar o estado de defesa diante de calamidade natural de grandes proporções. Portanto, está de acordo com a Constituição Federal. B. O decreto presidencial encontra-se formalmente correto. Opa, até vírgula está tudo bem. Pois, diferentemente do estado de sítio, o estado de defesa dispensa qualquer manifestação. Aí ele errou, pessoal, porque ele não dispensa qualquer manifestação. Ele deve haver uma manifestação a posteriori, tá bom? C. O ato de decretação somente poderia passar a vigorar na região apontada após prévia normatização por decreto legislativo. A manifestação por decreto legislativo aconteceria a posteriori, pessoal. Ou seja, ele vigora a partir do momento da sua publicação. E o presidente da República possui 24 horas para remetê-lo ao Congresso Nacional, tá? D, portanto, é o gabarito. O procedimento utilizado pelo presidente da República converge, ou seja, está de acordo com aquele que é constitucionalmente exigido. Gabarito é letra D, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 12, prova tipo 1 branca, com grande adesão da população, o prefeito do município Delta, situado no estado membro Alfa, declarou a independência do território municipal, olha aí, criando um novo país. Assustado com a rapidez do processo, o presidente da República, após ouvir o Conselho de Defesa Nacional, sem perda de tempo, decidiu decretar a intervenção no município. Ato contínuo, submeteu o decreto ao Congresso Nacional, que o aprovou também de forma célere, por unanimidade, sobre o decreto interventivo federal, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, questão que fala de secessão, né, que é proibido na Constituição. E a dúvida ficaria: a União pode intervir em município? E a resposta é não, pessoal, tá? E isso pegou muita gente boa pelo caminho, tá? Vamos ler o artigo 34 caput e o 35 caput da Constituição. Olha só, a União não intervirá, eu vou repetir, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, portanto, a intervenção, ela é exceção. E a União
não intervirá nos estados, exceto em determinadas situações. Tudo bem. Aí diz o seguinte no 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a união dos municípios localizados em território federal, que não existem mais, né? Exceto quando, portanto, a não intervenção é regra e a intervenção é exceção. E o Estado, nas exceções previstas na Constituição Federal, pode sim intervir nos municípios. Agora, o que não existe na Constituição, nem por exceção, é que a União intervirá nos municípios. E aí, pessoal, quando instado a se manifestar, o Supremo disse que os municípios situados no âmbito dos Estados-membros não se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção decretada pela União Federal. Eis que, relativamente a esses entes municipais, a única pessoa política ativamente legitimada a neles intervir é o Estado-membro. Por isso mesmo, no sistema constitucional brasileiro, falece legitimidade ativa da União Federal para intervir em qualquer dos municípios, ressalvados unicamente os municípios localizados em territórios federais, que não existem mais, tá? Então, de posse dessa informação, que é uma pegadinha, a sua ficha só cai depois que você faz uma questão e estuda de forma pormenorizada, vamos para as assertivas. Olha só, a Constituição Federal de 1988 veda de forma cabal o direito à secessão, sendo o decreto constitucional. Olha só, a Constituição realmente veda a secessão. Ponto, tá? Agora, o decreto que diz que a União poderia intervir ou interviria no município é inconstitucional, tá? Então a letra A está incorreta e muita gente marcou a A e se estrepou. B. O ato de insurreição traz consigo grave comprometimento à ordem pública, o que aponta para a constitucionalidade do decreto. Realmente, o ato de insurreição traz consigo grave comprometimento à ordem pública, mas o decreto é inconstitucional porque a União não pode intervir no município. C. Como Delta está situado em um Estado-membro, não há previsão constitucional para a decretação da intervenção federal. Perfeito, seu gabarito. E na letra D diz que o fato de a decisão presidencial não ter sido antecedida de requisição, nada a ver, não há essa previsão constitucional. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 13, prova tipo 1 branca. Preocupado com a qualidade da educação básica ofertada pela rede de ensino municipal do município Teta, o prefeito da cidade pretende apresentar projeto de lei à Câmara Municipal, na qual uma série de melhorias está prevista. No entanto, ciente da ausência de recursos orçamentários e financeiros para efetivar o que está previsto no projeto, o prefeito levantou a hipótese de criar uma taxa de serviço que seria paga por aqueles que viessem a se utilizar dos serviços municipais de educação básica, ensino fundamental e médio, em seus estabelecimentos oficiais. Antes de enviar o projeto de lei, o prefeito consultou sua assessoria sobre a conformidade constitucional do projeto, sendo-lhe corretamente informado que a cobrança da referida taxa, e aí, pessoal, você deveria ter conhecimento do artigo 208 da Constituição, que diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ou dos seguintes princípios. Parágrafo 1º, a gratuidade é um deles, o acesso ao ensino obrigatório, ou seja, o ensino é obrigatório e gratuito, tá? E trata-se de um direito subjetivo, um direito público subjetivo, ok? Então, sabendo disso, a ideia do prefeito é nobre, mas a Constituição veda a cobrança de taxa a ser paga por aqueles que viessem a se utilizar dos serviços municipais de educação básica, ok? Diante disso, o gabarito é a letra A, que diz o seguinte, caracterizaria efetiva violação à ordem constitucional, posto ser o acesso gratuito à educação básica um direito subjetivo de todos, com fundamento no artigo 208, parágrafo 1º da Constituição. A letra B está incorreta porque diz que a taxa poderia ser exigida. Mentira. A letra C diz que apenas poderia ser exigida daqueles que conseguissem comprovar nos termos legalmente estabelecidos hipossuficiência econômica. Mentira. É justamente o contrário. Tá? Não, nem apenas poderia ser cobrada. D, poderia ser exigida de estudantes de ensino médio, mas não de estudantes de ensino fundamental. Não, olha só, a educação básica é ensino médio e fundamental. Então, não há essa diferenciação na Constituição, portanto, não poderia ser exigida como está na letra D. Gabarito a letra A, vamos para a próxima.
Ah lá, pessoal. A Lei YYY do município Alfa revogou o adicional de tempo de serviço, abolindo por inteiro com efeitos retroativos absolutos. Ó, efeitos retroativos absolutos. Além disso, estabeleceu as regras para que os servidores não só deixassem de receber o referido adicional, como também para que devolvessem todas as quantias por eles recebidas a título de adicional de tempo de serviço. Olha só, a lei queria que o adicional acabasse e que os servidores devolvessem todas as gratificações recebidas, qualquer que fosse o tempo anteriormente. Olha aí, a medida foi justificada sob o argumento de que haveria significativa economia de despesas públicas e, por isso, seria possível o aumento de investimentos na saúde e educação. Os servidores, por sua vez, alegaram clara violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em relação à determinação de devolução dos valores já recebidos. Sobre a questão em discussão, segundo o sistema jurídico constitucional, assinale a afirmativa correta. Pessoal, artigo 5º, inciso 36, que diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Esse dispositivo constitucional visa proteger a segurança jurídica, evitando que a lei volte a atingir situações já consolidadas. Tá? Portanto, quando a lei YYY estabelece a retroatividade absoluta, ela se torna inconstitucional, pois afeta situações já constituídas e exauridas em momento pretérito. Os servidores que já haviam recebido o adicional no tempo de serviço de boa-fé adquiriram direito ao recebimento desse benefício, que não pode ser revogado por uma lei posterior. Ok? Diante disso, nós já podemos ir para as assertivas, que diz o seguinte: ó, letra A lei apresenta indiscutível interesse público. Sim, é verdade. Portanto, a retroatividade absoluta é válida? Não. Feriu a segurança jurídica. Artigo 5º, inciso 36. Ok? B. A garantia ao direito adquirido não se aplica a normas municipais. Mentira, se aplica a normas municipais, estaduais e federais, pelo amor de Deus. C. A retroatividade absoluta da lei fere o texto constitucional, pois afeta situações já constituídas e exauridas em momento pretérito. Perfeito, esse é o gabarito da questão. E a letra D diz que o direito adquirido por determinação constitucional expressa pode ser desconsiderado. Não, pessoal, não é, vai contra o artigo 5º, inciso 36. Né? Se a situação está consolidada, ou seja, se foi contado o tempo de serviço até a data da lei, não há que se falar em retroação, né, pessoal? Então, o pessoal vai manter o que foi contado até a data da lei. Da data da lei para frente, pode sim ser desconstituído ou desconsiderado o direito, revogado o direito pela lei, não é isso? Agora, a retroatividade absoluta é inconstitucional por causa do artigo 5º, inciso 36. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 15. Prova tipo 1 branca, o Procurador-Geral da República, preocupado com o grande número de decisões judiciais divergentes no âmbito nacional referente à possível inconstitucionalidade da Lei XX de 2021, ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal uma ação declaratória de constitucionalidade, visando a elidir a controvérsia judicial. Em março de 2022, no julgamento de mérito, o STF decidiu pela improcedência da ADC, referente à Lei XX de 2021. No entanto, você, na qualidade de advogado ou advogada de uma determinada causa, deparou-se com a seguinte situação: em desfavor de seu cliente, o tribunal competente mantém decisão proferida pelo juiz federal responsável pelo caso, que deu aplicação à lei XX de 2021, que já fora objeto de ADC, apreciada pelo STF em março de 2022. Diante de tal contexto, assinale a opção que apresenta a medida judicial a ser utilizada para preservar de forma eficiente e célere o interesse do seu cliente na causa. Ou seja, houve uma desobediência a uma decisão que possui efeitos erga omnes, tá? Como é o caso aqui, né, da ação declaratória de constitucionalidade, que foi julgada improcedente, ou seja, a lei foi julgada inconstitucional. Então, o artigo 102 da Constituição diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação, inciso L, lá,
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A natureza jurídica da reclamação, agora com a regulamentação pelo Código de Processo Civil, é de ação originariamente proposta nos tribunais e que tem por objetivo fazer prevalecer nas situações elencadas na lei a autoridade de decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, como é o caso aí da ADC, tá bom? E aí, a ação a ser proposta seria a reclamação. Perceba que a reclamação não tem natureza jurídica de recurso, não, tá? Isso é um detalhe que te ajuda na hora de resolver uma questão, tá? Então, olha só, a banca perguntou o seguinte: diante de tal contexto, assinale a opção que representa a medida judicial a ser utilizada para preservar de forma eficiente o interesse de seu cliente. Letra A, formular representação ao Procurador-Geral da República para que seja deflagrado um novo processo objetivo para o STF retirar a lei do mundo jurídico. Não, olha só, a ADC, julgada improcedente, já fez isso. Não há que se falar em formulação de representação. Carece de fundamentação legal a letra A, portanto está incorreta, tá? B, interpor recurso especial perante o STF. Muita gente foi nessa, hein, pessoal? Muita gente foi nessa. Primeiro que seria, se não fosse o caso aqui do enunciado, seria extraordinário, né? Mas, enfim. E não há que se falar em recurso, e sim ação originária, como previsto no artigo 102, inciso 1, a linha L, tá bom? C, ajuizar reclamação perante o STF em relação à decisão proferida, sim, para que se faça valer o que foi julgado na ADC, a qual o enunciado faz referência. E a letra D, a formular representação ao CNJ, carece de fundamentação legal, isso não existe na Constituição, tá? O gabarito, portanto, é a letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. José foi eleito deputado estadual por determinado estado da federação. Uma semana após a posse e fora do recinto da Assembleia Legislativa do seu respectivo estado, o deputado encontra João, candidato não eleito, e seu principal opositor durante a campanha eleitoral, vindo a agredi-lo, causando-lhe lesões corporais gravíssimas. Portanto, José praticou o delito de lesão corporal, que é um delito afiançável, ou seja, ele não é inafiançável, ok? Então, guarda isso, porque essa informação é importante. Ok? Continuando aqui o enunciado, cuja persecução em juízo é iniciada mediante denúncia oferecida pelo Ministério Público. Diante de tal contexto, levando em consideração as imunidades do parlamentar estadual, de acordo com o direito constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, a questão cobra o conhecimento da imunidade formal e também imunidade material, tá? O artigo 53 diz o seguinte, estabelece que os deputados estaduais são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Estado. Olha que interessante, hein, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte, imunidade material, ok? Eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Estado, ok? Entretanto, o mesmo artigo estabelece que os deputados estaduais não serão submetidos à prisão civil, salvo em flagrante de crime inafiançável, que não é o caso aqui denunciado. Então, isso aqui se chama imunidade formal, tá? No caso apresentado, o deputado cometeu crime comum fora do recinto uma semana após a posse. Por isso, o enunciado não permite concluir pela imunidade material, mas sim dá para concluir pela imunidade formal, pois o crime é afiançável, ou seja, ele não é inafiançável, tá? Portanto, recebida a denúncia, a Casa Legislativa que pertence ao parlamentar denunciado poderá apenas sustar a tramitação da ação penal. Sustar não é fazer arquivar, é suspender a ação, tá? Já que o deputado está exercendo uma função pública lastreada por aqueles cidadãos que votaram nele, tá? Então, a suspensão, nesse caso, tem essa função, né, de preservar, nos casos de crime afiançável, depois que acabar o mandato, segue a ação penal. Tá ok? Vamos para as assertivas. Olha só. Em relação à imunidade formal de processo,
recebida a denúncia oferecida contra o deputado estadual José por crime cometido após a posse, a Casa Legislativa que pertence ao parlamentar denunciado poderá apenas sustar a tramitação da ação. Perfeito, esse é o gabarito, tá? Lá, fundamentado no artigo 53 e parágrafos da Constituição. B. Pode gozar da mesma imunidade material de deputados federais e senadores. O deputado estadual José não poderá ser responsabilizado por qualquer tipo de crime? Não, não é qualquer. Só os que são afiançados, ok? C. Em relação à imunidade formal, o deputado estadual José está sujeito a julgamento judicial pelo crime comum cometido desde a análise da denúncia oferecida contra ele seja autorizada pela... Não é se falar em autorização para que o deputado José possa estar sujeito a julgamento judicial pelo crime comum, ok? Não existe esse verbo autorizar, e sim sustar. Cuidado. D. Por não possuir as mesmas imunidades formais de deputados federais e senadores, mas apenas imunidade material, não. Ele possui imunidade material e formal. O caso aqui denunciado nos permite opinar claramente pela imunidade formal, tá? Então, o apenas deixou a letra D incorreta. Com isso, nós corrigimos questões de direito constitucional do 38º exame. Um forte abraço. Até a próxima.